Boa noite, Alcira. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e pelo espaço de divulgar o trabalho aqui da nossa secretaria. Bom, como você falou, a Secretaria do Meio Ambiente também tem essa atribuição de fiscalização. E a gente tem uma parceria super bacana aí com a Patran, são excelentes companheiros aí nos trabalhos que a gente desenvolve, e recebemos uma denúncia de um empreendimento que, em tese, estaria em desvio, poluindo um curso d'água nas proximidades. Então, como todo o protocolo nosso aqui administrativo junto com a Patran, deslocamos uma equipe para lá, tanto da fiscalização ambiental quanto da polícia ambiental, para verificar, né, a veracidade dessas informações ou não, a regularidade ou não. O fato é que nessa localidade existia um histórico recente, vamos dizer assim, de 2, 3 anos, de alguns desvios, algumas irregularidades, inclusive algumas fotos desse período estavam nas fotos das quais a gente recebeu a denúncia, porém, para nossa satisfação e da população também é importante ressaltar que todos os itens que foram verificados, tanto de atribuição da esfera municipal, da Secretaria do Meio Ambiente, quanto da Federação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, que também é responsável pelo empreendimento que foi avaliado, e a gente está falando aqui de um posto de gasolina e de uma lavagem de veículos. Então, como eu falei no passado recente, essas duas operações tinham algumas tendências e todas elas, no dia de hoje, nessa fiscalização que a gente executou, estavam em conformidade. Então, tanto a FEPAM exigiu algumas adequações e planos de cumprimento e monitoramento, e essas foram todas verificadas que estão sendo cumpridas e em dia, quanto as da Secretaria do Meio Ambiente, são as questões municipais. Bom, então está tudo regular lá, está tudo dentro das normas exigidas pelos órgãos ambientais. Positivo. Repito, na fiscalização que foi feita hoje, todos os requisitos, reitero, já tínhamos um histórico de algumas observações para aqueles empreendimentos, e na fiscalização realizada hoje, com a Patran e com a Secretaria do Meio Ambiente, todos os requisitos e os acordos já previamente feitos nas notificações para adequação estavam rigorosamente sendo cumpridos. E esses resíduos que o pessoal lá do Cambará denunciou, secretário, foram encontrados? Alguma coisa nesse córrego, nessa sanga? Não foram encontrados, não foi encontrada nenhuma evidência que ocorrências recentes daquilo que havia sido postado nas redes sociais e que chegou até a gente estavam acontecendo. A gente conseguiu identificar que aqueles registros são registros não recentes de ocorrências passadas e talvez tenha sido isso aí que possa ter induzido a denúncia. Bom, que coisa boa, a gente sempre fica feliz quando as denúncias não se confirmam e que as pessoas, os empresários, as empresas, enfim, cumprem, né, todos os requisitos legais para continuar funcionando, porque ninguém quer que ninguém feche suas portas, mas também nós não queremos que ninguém jogue resíduos à moda lá em casa, né? Exatamente. Então, a gente fica satisfeito também que aquilo que a gente prescreve de recomendação, tanto nós quanto a Federação Estadual de Proteção Ambiental, os empreendedores, empresários, eles entendem e estão cumprindo a regra, porque não é só a questão de se adequar da regra. A gente está atendendo a uma população, então está fazendo um bem e aquilo que é correto para a sociedade. Tá? Então, reitero que é fundamental que essas denúncias sigam ocorrendo, é muito importante que a população siga atenta e utilize os canais de denúncia para que a gente possa, com os recursos, tanto da Secretaria, quanto, repito, a parceria que a gente tem com a Patran, possa estar nos locais verificando e, felizmente, ter mais casos positivos de cumprimento do que negativos de desvio. Porque, na verdade, os órgãos de fiscalização, se não forem orientados, digamos assim, pela própria população, na questão de traçar um roteiro para chegar até a denúncia, é impossível estar em todos os lugares. Perfeito. O nosso quadro fiscalizatório é de conhecimento das pessoas, ele não tem como atender toda a população e o número de denúncias que chegam até nós com a mesma agilidade que gostaríamos de ter. Então, é fundamental esse trabalho, e isso acontece aqui na Secretaria do Meio Ambiente, é comum de acontecer, tanto para a causa animal, a gente recebe informações, denúncias de terrenos baldios, que a gente direciona para o Código de Posturas, que é a área responsável da Prefeitura para isso, e também essas ocorrências ambientais. Com a Secretaria de Meio Ambiente, a gente vincula muito a causa animal, mas ela tem um trabalho super abrangente, então também é escopo da nossa secretaria fazer essas inspeções.
Bom, secretário, por outro lado, não há nenhuma possibilidade de que durante a noite ou em alguns horários esses resíduos sejam jogados assim de qualquer maneira dentro dessa sanga lá próximo ao Cambará? Não tem, como eu falei, não há nenhuma evidência na inspeção realizada hoje que algo desse tipo tenha sido feito, tá? Mas a gente sabe que, eventualmente, algum artifício pode ser usado, mas a gente trabalha dentro da legalidade. Houve uma denúncia, fomos fiscalizar, não há um aviso prévio, olha, estamos indo aí, a gente não avisa quando vai fiscalizar, e no momento que tivemos o retrato e as análises documentais e do ambiente que foi feito pela Patran e pela Secretaria do Meio Ambiente, atestaram a regularidade. Bom, de qualquer maneira, também resíduos dentro de um córrego, eles não desaparecem da noite para o dia ou do dia para a noite, né? Não, inclusive é importante reforçar que, por exemplo, para a FEPAM são solicitadas análises com uma frequência definida, então o empresário, ele tem que se responsabilizar pela coleta de material, de líquido, do riacho, do córrego e levar para análise e estar com esses laudos em mãos quando for solicitado. E foi o que aconteceu hoje. Tá certo. Por outro lado, secretário, nós tivemos aí uma visita, o Executivo fez uma visita até lá ao lixão para ver os resíduos da enchente. Finalmente nós vamos conseguir nos livrar dessa montanha de entulhos? Exato. Essa foi uma vitória super importante do governo Balardim, que foi a garantia dos recursos oriundos da Defesa Civil para que a gente pudesse fazer a retirada dessas 1.850 toneladas que estavam alocadas lá no, abre aspas, lixão da Ferreira, que é a nossa central de transbordo, desde a enchente, desde 6, 7 meses atrás. A gente, assim que assumiu, teve a priorização do nosso prefeito, a gente trabalhou forte em cima disso e conseguiu já resolver essa questão das 1.850 toneladas. A gente, aproximadamente 1.400, 1.500 já foram retirados, então está faltando um pouquinho. Está sendo levado para onde, secretário André? Isso vai para a unidade de tratamento da CRVR, em Minas do Leão. Vai para o mesmo local onde a Conesul, que é a empresa que trata o nosso resíduo, encaminha o resíduo da cidade. Ontem nós estivemos conversando aqui com o pessoal do trânsito, né? O Maurício Cardoso esteve aqui conversando com a gente e nós levantamos uma questão, já que estamos falando de lixo, da questão dos contêineres colocados nas esquinas de Cachoeira do Sul, que estão, em alguns momentos, em alguns cruzamentos, atrapalhando a visão dos motoristas. O meio ambiente já está ciente desse problema? Correto. E a gente, de novo, né, depende muito da população, porque esses contêineres, a gente sistematicamente recebe solicitações para movimentações, colocar mais para cá, está adequado à minha atividade comercial, está cheirando aqui, tem como colocar mais para lá. Então, a gente faz essa gestão junto com a Conesul e, quando necessário, a gente vai lá e faz a movimentação. Só que é uma análise, por exemplo, a gente faz a avaliação da logística em relação ao morador, em relação ao comércio. A questão trânsito, ela também chega por uma outra vertente. Então, eventualmente, a gente recebe reclamações, poxa, desvia um pouquinho mais para cá, que está muito próximo da esquina. A gente entra em contato com o setor de trânsito, via de regra, as duas equipes vão, fazem a avaliação e alocam na melhor posição possível, com a maior segurança possível. Tá certo, então. Olha, ontem até a gente falou em alguns cruzamentos aqui da cidade com o Maurício, né? Sim. Que realmente a situação... Mas ele disse que há um problema também, que em alguns momentos as equipes vão lá, mudam esses contêineres de lugar, mas os moradores vão lá, se juntam e levam de volta o contêiner para a esquina, né? Isso é verdade também. Então, a gente tem essas ocorrências de, às vezes, presencialmente ir conversar com os moradores, entender qual é a demanda, entender por que eles estão precisando modificar. E não teve nenhum caso ainda que a gente não conseguiu chegar no ponto ótimo, no ponto que atendesse as duas partes. Né? Porque em caso de acidente se responsabiliza quem? Né? Porque o container não foi para lá sozinho, né, secretário? Não. Até a empresa que faz essa distribuição, ela usa a geografia, a cartografia, para distribuir na cidade, para atender a questão logística, mas, como você falou, eventualmente existem essas movimentações e a gente tem que estar sempre atento. É por isso que existe a fiscalização, é por isso que existem os canais de atendimento, para que a gente possa atender e corrigir e ficar tudo bem para todo mundo. Secretário André Silveira, obrigada pela participação, pelas informações aqui no nosso Conexão 99. Tenha uma boa noite.
Obrigado, Dalcírio, estamos sempre à disposição.